Esportes, começando o nosso linha de passe, o Corinthians está classificado, está na final do Campeonato Paulista, apesar de todas as turbulências em relação a Libertadores da América, no Campeonato Paulista, tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, o Corinthians vai para a final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha após jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico. A gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de 5 anos. 19, é o último. Não, perdeu para o Palmeiras em 20. Perdeu para o Palmeiras, é? Quando o Corinthians buscava um tetra, inédito na era moderna do futebol paulista, e agora quem busca esse tetra é o Palmeiras. Tá louquinho para dar o troco, né, prof, o Corinthians? É a chance que tem. Não foi uma atuação dos sonhos do Corinthians, nem poderia ser, né? Nem se esperava também que fosse. Talvez até o corintiano trocasse uma atuação dos sonhos por quarta-feira, que é onde afinal tem que fazer um número grande de gols para se manter vivo na Libertadores. Essas semifinais são muito equilibradas, né, William? Muito equilibradas. As duas semifinais, acho que a gente vai ter equilíbrio também amanhã, no jogo que define o adversário do Corinthians. Corinthians que começou muito bem, como se esperava dele, tentando o jogo pelos lados, faz o seu gol. Aí repete-se a história da defesa, cujas bolas aéreas são um suplício. O Tiquinho, que mal havia tocado na bola, empata o jogo. E no segundo tempo, para mim, o que fez a diferença foi o Corinthians ter um jogador capaz de fazer o gol que fez, que é o Garro. Sim. O Santos também tem um jogador capaz de muitas coisas, mas acho que vai ser até o objeto maior do nosso debate aqui hoje, se não empatado aí com a questão da vitória do Corinthians, um jogador que acabou não entrando. E definitivamente faz muita falta, né? É sempre um sossego você não ter o Neymar como adversário. No conjunto da obra, eu acho o Corinthians mais time que o Santos, mais equipe que o Santos. Não estou falando do famoso cara a cara que a gente faz aqui a 3x4 em todos os programas, mas mais equipe organicamente. E acho que a tendência é que um Palmeiras, que também é mais equipe organicamente que o São Paulo, chegue a essa final. Sem dúvida nenhuma. Imagina, torcedor do Corinthians, jogadores do Corinthians, o Ramon, todo mundo, quando viu essa relação que não tem o Neymar, é óbvio que fica feliz. Tem que ganhar com o Neymar ou sem Neymar, evidentemente, mas você vê, não tem o Neymar ali, óbvio que dá um certo alívio. Para o Corinthians, foi muito bom o Santos não ter o Neymar, e o Corinthians, de alguma forma, também acabou se aproveitando disso, né? Uma coisa é marcar o Neymar, outra coisa é marcar o Tassiano, convenhamos. Certo, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Uma coisa é o resultado, a outra coisa é a gente discutir o jogo. Isso. Né? O corintiano feliz e eufórico hoje, que só está preocupado com o resultado, talvez não vá gostar muito do que vai ouvir. Mas o que ele precisa ouvir tem a ver com quarta-feira. Porque hoje o resultado era o mais importante até, né? Para dar um... Este jogo de hoje tem elementos da derrota no Equador. Tem. E que, somados a esta partida, não levam para a próxima etapa da Libertadores, a fase de grupos. Então, o corintiano tem que ter essa noção clara. Se ele só quiser ficar com o resultado, claro, está na final do Paulista, isso que vale. Se tivesse jogado bem no Equador, claro que o foco seria apenas no resultado de hoje. Mas o resultado, ele é o termômetro e a forma como ele foi obtido para a gente analisar as possibilidades do Corinthians e sua missão quase que impossível na quarta-feira. Só vou dar um número para começar o programa. Vamos lá. Se você pegar o primeiro tempo de hoje e o de quarta-feira, o Corinthians, somados, o Corinthians, no primeiro tempo de quarta e de hoje, entrou 26 vezes no último terço, que é os 15 metros anteriores à grande área até o fundo do campo. Divide o campo em 3, que é onde você decide o jogo. É onde jogam Memphis,
é onde joga o Yuri Alberto, é onde o Garro rege a orquestra. Chega ali. E os adversários, o Barcelona e o Guayaquil e o Santos, só nesses 2 primeiros tempos, entraram 61 vezes. Ou seja, mais do que o dobro do Corinthians. Então, os adversários nos 2 jogos, o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passada, estiveram dentro da área do Corinthians e o Corinthians não conseguiu conectar. Isso aconteceu no primeiro tempo. O trio. O Garro estava desconectado, Memphis e Yuri. Pô, aí o gol. O gol foi numa jogada extraordinária de bola parada, muito bem executada, muito bem treinada. E você percebe que ela foi treinada pela preocupação do Yuri Alberto com a linha, né? Espetacular. E volta a tomar um gol Na bola aérea. na bola aérea em que é frágil. Então, sim, são questões muito importantes. Hoje, impactou no resultado, mas o Corinthians saiu vitorioso. Na quarta-feira, 3-0. E na próxima, que ele precisa devolver pelo menos o mesmo placar. Não pode ser esse Corinthians do primeiro tempo de hoje, nem do primeiro tempo de quarta, em que o trio ficou distante do jogo. Isso é preocupante para o Corinthians. Como fazer? Como mudar? Aí o Ramon vai ter que encontrar uma saída um pouquinho diferente para quarta-feira. Se ele for na mesma forma que ele vem jogando, acho difícil. Eu acho que o momento, claro, é de alegria para o torcedor, mas o Calçade toca num ponto importante, né, Mar? Assim, hoje, a gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Eu brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor está gritando, domingo ou quarta-feira. E o Calçade falou, todo dia. Todo dia, não, todo dia. O Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Estou fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa. Né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs de esporte. É que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar para a final. Mas é importante para o torcedor, é importante para os jogadores tentar extrair um pouco mais para levar para a quarta. Sabe? Fazer um lanchinho, já prepara um lanchinho, olha, isso aqui eu economizei, quarta-feira eu termino essa tarefa. Só que não teve lanchinho. Tem 2 coisas que foram um pouco, que podem dar aparecer novamente na quarta-feira. Uma o Calçado já destacou. A jogada de bola parada. Foi muito bonita. Foi bem treinada, foi bem organizada e foi eficiente. Saiu o primeiro gol do jogo em jogada de bola parada. A outra coisa é um espírito de Corinthians venceu, o Corinthians vai precisar, agora é todo mundo junto, todo mundo de mão dada, vamos para cima dos caras. Agora, não dá para extrair nada assim de tão positivo do campo. Do campo não foi legal. Do campo poderia ter alguma coisa, alguma novidade, poderia ter um time mostrando alguma coisa diferente que ficou escondida nesses jogos de Libertadores. Poderia ter algo assim. Não tem, William. De impactante para levar para quarta-feira, só mesmo a jogada de bola parada. Mas, sim, era muito importante sair vencedor do estádio hoje para ter o estádio ao seu lado o tempo inteiro na semana que vem. Mas a gente tem que falar sobre o Santos, né? Vamos chegar lá. De um mês para cá... Pode falar um pouquinho também. Pode dar seu pitaco. Aquela vitória do Corinthians sobre o Santos tem um mês. Sim. De um mês para cá, o Santos perdeu o jogo hoje, mas o Santos jogou fora de casa sem o Neymar. Eu acho que o Santos tem evoluções. Sim. Taticamente, ele foi melhor, na minha opinião, do que o Corinthians hoje. Sim. Porque você não tem o Neymar e ele conseguiu... E fora de casa, e num jogo decisivo. Então eu acho que tem um olhar um pouco positivo. Não dá para falar de positividade quando você perde, né? Claro. Mas tem um olhar um pouco carinhoso para a evolução do Santos. É que dentro de um time que está voltando da Série B e que foi se remontando, atrasou seu planejamento e foi se acertando durante o Campeonato Paulista, e aí tem a chegada do Neymar, e aí começa a virar de um novo elenco. Você olha o banco do Santos hoje, tinha o David Washington, tinha o Gabriel Veron, tinha o Barreal, que depois entrou, o Raul Reiser, que entrou, né? O Neymar acabou não entrando. Você olhava o banco do Santos, o Pituca, que em algum momento foi titular, hoje é banco. Então você olha, é um bom banco. Sim. E um time que foi se organizando taticamente durante a competição. O Caxias também foi conhecendo. O Gil fez uma boa partida. Mais uma, né? Veio fazendo mais uma boa partida.
Então, assim, o Santos tem sinais, que o torcedor, obviamente, você perder para o seu maior rival, um clássico, 2-1, etc., cria um burburinho, uma insatisfação, chateação, o torcedor fica bravo, porque o Sherman tinha que estar assim assado na hora do gol do Corinthians, por que o Neymar não jogou? A gente vai discutir isso aqui, evidentemente, mas, assim, tem que ir aos poucos. É um time que está voltando da Série B, é um time que chegou na semifinal do Campeonato Paulista. O ano passado chegou na final, tudo bem, mas também pegou o Bragantino, agora o confronto foi contra o Corinthians, é diferente. Então, assim, tem que ter um olhar cuidadoso e com muita calma para esse confronto do Santos, para esta eliminação, que ainda teve 2 expulsões aí, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. O Zé Ivaldo foi uma delas, o Escobar foi a outra, mas o Escobar já deu vermelho, o jogo praticamente acabou. Vitor Birner, e agora, hein? Timão classificado, vai para a decisão, e aí o torcedor está olhando para quarta-feira. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Marra, professor Celso Zelt, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o torcedor está comemorando o resultado de hoje. Porque se o Corinthians fosse eliminado pelo Santos, a chance de virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçade descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente, na parte física, ele não corresponde o quanto ele gostaria e o quanto deve corresponder ao longo da temporada. Né? Então, mais importante era ganhar. Porque pelo menos a parte anímica você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco, e quando eu falo de correr risco não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive, algumas opções, jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não tiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente já falou disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante porque eles vão ganhar, e o Santos sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, que pode acontecer, do cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode quebrar uma defesa. E carrega a marcação, falta, né, Calçade? Então é claro que faz falta. É uma decepção para o jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino, que era melhor no início ele treinar do que jogar. E ele, na verdade, foi ganhando a condição dentro de campo, jogando. E é isso que o Birner falou. Isso gera que você vai para um confronto para o qual você não está preparado. Então adquirir, ele precisa de ritmo, perfeito. Mas isso geralmente acontece quando você fisicamente consegue responder às demandas da partida. Quando fisicamente a partida é que vai te condicionar, temos um problema aí. Então eu via dessa forma. E por isso que é uma enorme decepção no grande jogo. É um grande jogo, né? Para quem voltou da Série B, para quem contratou o Neymar, para quem contratou um ídolo que é mundial, que apenas no mês de fevereiro o Santos ganhou 7.600.000 seguidores em suas redes sociais, superando no ranking brasileiro Palmeiras e São Paulo.
No TikTok tá bombando, é líder. Você fala, mas o que tem a ver isso? Isso tem a ver, na hora que o Marcelo Teixeira vai negociar com algum patrocinador, ele leva isso para a mesa. Muito. Isso faz diferença. Isso faz diferença, gente. Então, era uma construção de um grande momento. Quando era o grande momento? A semifinal do Paulista. O Santos que caiu. Se vai à final, você fala, poxa, tem valor. Porque é o seguinte, cara, a gente contesta muito todo esse calendário maluco dos estaduais. Agora, quando você chega na semifinal, acabou a conversa. Aí, amigo, aí você tá ali, você vai pegar um grande, ou você será... a tua barra vai pesar porque você perdeu para um pequeno, ou porque você perdeu um clássico de muita rivalidade. Então, pesa para todo mundo. E no caso do Corinthians, está pesando o Ramon Dias. Porque o Corinthians vem jogando mal. Jogou no Equador, hoje não foi brilhante. E o Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente, ele conseguiu levar ao Corinthians problemas. E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu, em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exatamente. Exato. Que o cara que decide. O Celso Lage falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o Yuri Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco, por uma série de questões. Então, eu estou até curioso para ouvir o Caixinha, né? As perguntas que serão feitas, estou imaginando, serão várias com relação ao Neymar. Louco ele não é, né? Ele não é louco. Ele não é louco. É um treinador super competente, né? Mas, assim, é muito curioso. Você lembrou aqui. Neymar já teve esse processo da lesão no jogo contra o Bragantino. Na classificação contra o Bragantino. Então, assim, aí não é querer ser chato. A gente tem que analisar o que a gente tem em mãos. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva, tá? Mas, assim, Neymar teve uma semana para se recuperar. Uma rara semana? Quem é que tem isso no futebol brasileiro? Raríssima semana para se recuperar. Não existe. Aí, eu não sou preparador físico, eu não sou médico, eu não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, eu não sou nada disso, então eu não sei, mas a gente vai levantar algumas questões que elas têm que ser respondidas, evidentemente. É assim, o Neymar, de novo, ele tem todo o direito, assim como todos os outros jogadores têm direito de curtir a vida deles pessoal da forma como quiserem, contanto que respondam dentro de campo, isso não tem problema nenhum. Aí tem muita gente falando, e eu entendo, mas o Neymar foi pro Carnaval, certo? Eu acho isso... Se o Neymar está, de alguma forma, tem algum tipo de lesão, algum tipo de situação onde ele pode ficar e se recuperar melhor, quem sabe, eu não sei também se daria tempo. Estou só levantando uma que eu acho uma ponderação muito válida, tá? Será que, de repente, se ele fica, ele não se resguardaria? Poderia se recuperar melhor, quem sabe jogar um segundo tempo dessa partida, abdicar ali, de repente, para poder se recuperar. Eu não estou dizendo também que ele foi para o Carnaval, agravou a lesão, piorou, ficou pulando. Não estou falando nada disso. Estou falando, se ele se dedicasse no período que seria a folga ali para se recuperar, será que teria resultado? Eu não sei, mas eu acho que isso precisa ser perguntado. Isso precisa ser perguntado. Tudo bem, perguntado precisa, mas acho que isso aí também é um pouco misturar as estações, porque... Não acho que é misturar, não. Acho que a pergunta é válida e acho que precisa ser respondida. Daí, se alguém chegar, não é assim, tá tudo bem. Não é uma crítica antecipada, é um questionamento que eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que precisa ser respondido. Não, eu acho que essa pergunta
pode ser feita. Não sei se é a pessoa que tem que responder sobre isso, que é quem treinador, né? vai estar à disposição para entrevista. O treinador, obviamente, vai proteger o Neymar, vai proteger a comissão técnica do Santos, porque é o que o treinador deve fazer, concordando ele ou não com a ida do Neymar e de mais jogadores ao Carnaval. Sim, lembrando que ele tirou sem foto na praia com mais jogadores, Sem dúvida. etc. Mas a questão é que você tem um lesionado ali envolvido. Eu estou apontando para o lesionado, que é o cara que poderia ter decidido esse jogo. Como o Garro decidiu. Eu prefiro confiar, eu perguntaria também, mas eu confio no departamento médico do Santos, de quem cuida da parte física do Neymar. Eu acho que se o Neymar precisasse trabalhar para não ir ao Carnaval para jogar esse jogo, ele faria isso. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar, porque o Neymar ele é basicamente não chega a ser influência, né? Porque é muito mais do que isso. Então o Neymar, tudo que ele faz precisa estar na rede social, né? Tudo que ele faz precisa aparecer. Então, como ele sempre aparece muito, nas horas que as coisas não funcionam, o aparecimento do Neymar ele é sempre negativo. Né? Então, nesse caso, Mas até agora tem sido super positivo. Sim, porque ele estava jogando. Ninguém aqui também omitiu atuações importantes dele. Porque, William... Tem sido muito melhor do que em outro... Como a gente previa, tem sido muito melhor do que em outros cantos do mundo. Eu tenho dois... Primeiro, se ele fosse pro Carnaval, quer dizer, ele foi pro Carnaval, e tivesse entrado hoje, e tivesse jogado, e tivesse ido bem, e o Santos tivesse ganhado, falar, olha, o Neymar foi tirar onda no Carnaval, depois está se divertindo em Itaquera, e não sei o que tal. É sempre um discurso muito pronto. E eu acredito muito no profissionalismo do Neymar, do dia a dia como jogador, porque ele sempre foi assim, durante a carreira. E aí tem uma segunda questão, que é muito do futebol atual, do momento santista. Vou só citar mais uma vez, para mim o Santos é um dos maiores clubes do mundo, da história do futebol. Quando você fala, você vai acabar a história do futebol hoje, você vai contar a história do futebol. Não dá para você contar a história dos maiores clubes do mundo sem colocar o Santos na história, não dá. Porém, o Santos, depois de muitos problemas financeiros, foi para a Série B, o Santos não perdeu tamanho, mas ele perdeu muita força. Então, eu não acredito que aconteceu. Se o Neymar negligenciou alguma espécie de recuperação para ir para o Carnaval, o que eu não acredito, como pensou a vinda dele até agora. William, mas é só responder a pergunta, então. Então responde. Mas eu acho que antes da pergunta, essa pergunta, uma outra pergunta tem sido respondida diariamente. Pensou muito, aliás. O Neymar não estava preparado para jogar a quantidade de minutos que vem jogando. Esse é um outro ponto. Qualquer jogador que passa outro ponto importante no mundo. Dias parado. Outro ponto importante. E depois de uma contusão, ele sofreu uma outra. Então, assim, era assustador ver o Neymar. Não, ele está preparado para 45, jogou 60. Está preparado para 60, jogou 90. Estourou todos os jogos. Eu acho que essa é a pergunta, cedo. não é o Carnaval. Essa é a pergunta. Estava muito cedo. A pergunta é essa, e é nitidamente, porque ele é uma questão comercial também. Não é só é um jogador que... ele Até é importante, Calçado, isso é tem a tela aí, vamos lá. Jogo contra o Botafogo, 45 minutos em campo. Quando se esperava 30. Quando se esperava 30. Novo Horizontino, naquele calor, nossa, imaginava que ele ia infernal. treinar e ser poupado. 75. Quando se esperava 45. Exato. Contra o Corinthians, 68. Quando se esperava 45 ainda. Contra o Água Santa, 85. Mais do que se esperava, é um jogo. Contra o Noroeste, 69. Contra a Inter de Limeira, o tempo todo. 69 vale destacar, o jogo estava ganho. Estava ganho. Tá? 90, jogo todo. Contra o Bragantino, 76. E nesse jogo contra o Corinthians, que dessa lista toda era o mais importante, não foi utilizado. É bom que você diga, gente, ninguém tá mentindo, ninguém tá pegando no pé nem nada. Este jogo era o jogo mais importante. Mas sem dúvida. Mas semifinal. Ponto sem final. dúvida. Isso não tem questionamento. Era o jogo mais importante. Fora que o Agora, Santos poderia ganhar os outros jogos sem o Neymar com mais facilidade do que poderia ganhar hoje do Corinthians e Itaquera. sem Alguns dúvida deles até nem ganhou. nenhuma, tá? Então, pra mim, são dois questionamentos. O Carnaval e este que você levantou muito bem. Essa é a da dosagem. Aí você fala, eu confio no departamento médico. Também confio. São 7 partidas ali. São 7, né? 7. Dimas, nosso Hoje editor-chefe, seria eu não oitavo. contei ele, acho que seria 7. Hoje seria oitavo. Acho que hoje Vamos seria contar. oitavo. Acho que é isso. Acho que é isso. O primeiro jogo foi dia 5 de fevereiro. 7. Então nós estamos falando com um período de quase um mês. Sim. Né? 9 de março. Fevereiro teve 28 dias, né? Então, um mês seria o 8º jogo. Isso, 8 jogos num mês significa que você joga quarto domingo, 2 vezes por semana. Quer dizer, um jogador no seu estado pleno, físico, ótimo, nesta sequência, isso não é da minha cabeça, tá? Isso aí é de quem, né, da ciência do futebol. No 4º jogo, nesta sequência, você tem uma chance de lesão absurda. Ela aumenta
exponencialmente de você ter lesão. Por quê? Porque você não recupera de um jogo para o outro 100%. Nesse ritmo, você não entra em campo 100%. Então eu jogo hoje, daqui 3 dias eu volto para campo. Eu não vou entrar 100% nesse jogo aqui. Eu não recuperei 100%. Aí eu jogo, aí eu vou para o outro. Eu já não recuperei desse aqui, eu não vou recuperar para o outro. Vai acumulando. E aí, quando se acumula, a tua chance de lesão, ela é... E aí é batata. Só que ele precisava estar em campo. Imagina todo o alvoroço, o barulho da volta, falar assim, agora eu preciso de 15 dias. Com 15 dias treinando, ele fica fora da metade desse jogo. Sim. Não sei como estaria o Santos, e também aí fica a expectativa, e é um retorno também comercial. Claro. Então, só que tem um preço. Então, mas também não precisava... O preço talvez tenha sido... Então, Mas mas que vamos lá. preço Preço alto. Vou passar para você, Esse é prof. o jogo. É o jogo, o preço é alto, e ele poderia ter jogado com uma minutagem menor. A questão é, de novo, você confia no departamento médico do Santos? Acredito que sim. Confia no treinador do Santos? Acredito que sim. Só que quando vem o Neymar, ou seja lá quem, fala, não, 45, não, eu quero jogar 60. Tô bem. Eu vou jogar 60, eu tô bem. Não, peraí, é para jogar 50? Não, hoje eu vou jogar 80. O Calçade falou que ele Quem jogou... é que chega e fala, calma, Neymar, vamos dosar isso aqui para ter você lá na frente? Porque é o seguinte, quando você fala, mas ele teve uma minutagem, ela foi dosada a minutagem. Não foi, sabe por quê? Porque é o seguinte, 50 era o máximo, talvez. E ele jogou o máximo. É isso que eu tô entendeu? falando, Ele foi, sempre esticando ele foi a corda. no máximo ou superando o máximo. É isso. Cara, Fala, prof, Não tem desculpa, não tem só o desculpa. número. Em algum dos dois lados vai ter que explicar. Eu também acho que tem que explicar Isso essa faltou. questão do Isso carnaval. faltou. Não é porque ele pulou o carnaval, é o tempo do carnaval que poderia ser utilizado para a recuperação de alguém que precisava se recuperar. Esse é meu ponto. Esse é um ponto. Mas vamos supor que deu uma explicação muito boa em relação ao carnaval. Aí tem que explicar por que essa planilha está tão desequilibrada. Porque o contrato inicial do rapaz, se a gente for levar ao pé da letra o tempo que ele vai ficar aqui, o único título que ele poderia ganhar pelo Santos era o Paulista. é Certo? verdade, você tem razão. Como é que ele não entra 1 minuto sequer No jogo desse... num jogo desse contra o rival? Jogo que, inclusive, se não me engano, eu tenho quase certeza, o técnico do Santos só fez 4 alterações. Entrou o Reiser, entrou o Barreal, ele tirou o Bom Tempo, entrou o Léo Godoy. São 4. Exatamente, o Godoy que entrou, 3. Ele não fez a quinta. E é um jogo em que ficou muito claro que o que faltou ao Santos foi alguém como ele, né? Claro. Que a sopa que o Corinthians dá, em termos de chamar. O Santos hoje não teve um jogador que o Corinthians teve. O Garro decidiu o jogo numa bola, que poderia ser uma bola que o Neymar decidisse. Essa foi a diferença da partida. Quem está do lado dele fica melhor. Claro. Ele melhorou, inclusive, esse elenco que a gente falou hoje. Hoje o banco do Santos parecia melhor que o time. Tinha mais, proporcionalmente, você tinha mais gente que confiava no banco do que no time. Se não tivesse Neymar, teria negócio com o Roleiser? Será que ele iria para o Santos e não para o Botafogo? Fora outras negociações que o Santos fez para dar um time ao Quanto que o Thiago Neymar. Maia queria voltar para o Santos? Então, realmente, essa conta foi meio burra, porque no dia X, pela ausência, que tivesse jogado um pouco, mas ficou muito ruim. Deve explicações, sim. Perguntar não ofende. Claro. E aí a gente volta para o Jorge Jesus, né? Ele não estava assim, não parecia uma grande bobagem quando o Neymar chegou. Porque, do jeito que o Jorge Jesus falou, parecia que ele não conseguiria andar. Aí ele chega jogando. Assim, peraí, qual é a verdade? Né? A verdade, na verdade, não era imediatamente, era no longo prazo. No longo prazo, sim, para o futebol brasileiro, né? 15 dias, 20 dias, né? Uma semana e meia. Futebol brasileiro. É porque ele tem um problema muscular. E ele tinha jogado, eu olhei aqui rapidamente, de setembro de 2023, em novembro do ano passado, o mesmo número de jogos que ele jogou desde quando ele chegou ao Santos. Exato. É óbvio, tem uma sobrecarga Exato. de jogos. Porque, como disse o Calçade... E ele ficou um ano mais velho. Não, e quando você treina, você adapta o seu treinamento à sua parte física. Você é testado fisicamente no treinamento, está sendo ali todo monitorado, sentiu, não sentiu, né, tirou lactato, né, usou GPS, toda aquela coisa, tal, e você pode dosar o treinamento. O jogo não tem dosagem, a não ser que seja um jogo muito fácil. Exatamente. Ou o cara tira o pé da bola e pense nele, ou diminui o ritmo pensando nele. Não tem dosagem no jogo. Ou até se você dosar, ela não vai ser precisa, essa dosagem. O jogo tira de você, mais ou menos. E para mim é muito claro que houve uma sobrecarga, que não é do carnaval, tá?
E não se Então, Berner, é o planejamento para deixa eu voltar nessa história do carnaval, que acho que o professor entendeu o que eu estou falando. Não é porque o Neymar foi pular o carnaval com A, B, C, D, F, seja lá quem for, tá? Que agravou a lesão. Isso. A gente está falando do fato do Neymar não ir para o carnaval e ficar se recuperando. Quantos dias foram? 2 dias, certo? Foi a segunda e a terça, né? O Santos representou na quarta, se não me engano. Segunda e a terça. Se o cara ficasse se recuperando, se isso não ajudaria ao Neymar, de repente, tá? Quem sabe 45 minutos. Se o Neymar entrar hoje no segundo tempo do jogo, a história poderia ter sido outra. Até psicologicamente. Exatamente. Animicamente, você volta com ele, os jogadores que estão em volta. Veja a chegada dele, o quanto mexeu com os jogadores. Veja a chegada do Neymar, o quanto mexeu com o elenco no jogo seguinte contra o São Paulo na Vila. Não vamos esquecer que o primeiro tempo terminou 1-1. Exatamente. Ele veio exatamente. Estava vivo na disputa. Acho que vale o questionamento, gente. Não é porque não podia brincar. Não, a pergunta tem que ser feita. Isso é óbvio. E ninguém está dizendo que eu sou tem que ser carnaval, nada, mas né? assim, Não vai ser a resposta que você quer. Tem um fato. Não, eu quero a verdade. Vou falar uma coisa para você aqui. Vamos lá. Você é convencido. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos lá. Eu não sou o Neymar, longe disso. Mas assim, vamos supor, semana que tem um monte de jogo da Libertadores, vai ter linha de passe todo dia. Ótimo, beleza. Comecei a sentir minha voz. Era carnaval nesse final de semana. Você acha que eu vou pra cantar, gritar, espernear e tal? Eu vou arrebentar. Aproveita aquele tempo para fazer gargarejo. Vou aproveitar, me recuperar para quem sabe estar melhor, quem sabe estar à disposição para fazer os programas. E assim em qualquer outra profissão. Eu estou falando simplesmente isso. Questão, às vezes, da mentalidade da pessoa, do clube. Só que também tem uma outra situação que eu já falei aqui. Acho que, você citou, né? Sobre Neymar e o tamanho do Santos e tal, a situação toda do Santos. Momento do Santos. Momento do Santos. Não tamanho. Exato. Tamanho no momento. Força do Santos nesse momento. A força do Santos nesse momento. No mercado, Você no deixou futebol. muito claro que é gigante, etc. Imagina, é isso. Mas a força do Santos hoje. Quem é que vai chegar e controlar a minutagem, dizer não, e dizer para, e dizer não faz? Quem é que tem tamanho para fazer isso? Fisiologia, o técnico. Pois é. Todo mundo junto são essas ali. pessoas que deveriam. Elas conseguem fazer isso? Elas vão encarar mesmo, falar assim, olha, não faz isso, agora é assim, agora eu vou te poupar, agora vai no banco, agora... Mas sabemos que é difícil. Hierarquicamente, sim, mas tem... Não vou usar a palavra aqui, para fazer isso? Não, mas quem tem que fazer isso é o técnico. Perfeitamente. Vamos supor que, pós-jogo contra o Bragantino, alguém tivesse que falar, Neymar, o ideal é que você não vá se divertir, não vá ser feliz no carnaval, porque tem mais chance de você jogar contra o Corinthians, você está com problema muscular. O médico avaliou isso, os exames mostraram isso, estou dando exemplo, se isso aconteceu. Né? Aí o fisioterapeuta, o médico, vai todo mundo e fala assim, olha, nós recomendamos que ele fique fazendo recuperação e que não saia de férias. Perfeito. Acabou aí o trabalho do médico. Acabou aí o trabalho da fisiologia, da fisioterapia. Não vai prender ninguém, não tem jeito. Acabou aí. Quem define, quem entra em campo, ainda é o treinador. Perfeito. Ainda é o técnico. Então, se o técnico... Estamos na mesma página. Se o técnico vê que o cara não se empenhou, esse tipo de coisa, o que o técnico faz? Ele tira o Neymar? Ele não tira o Neymar. Se o técnico é óbvio, Caixinha, com esse futebol, que o jogador está atuando mais do que deve. Vai falar, Neymar, é melhor você dosar, é melhor você jogar menos tempo, etc. Não, eu quero jogar, estou me sentindo bem, o Neymar e tal. Quem tem que segurar isso é o Caixinha. Claro, deveria ter feito isso. E quem tem que dar respaldo ao Caixinha é a diretoria. Claramente. Não dá para colocar isso na conta nem do médico, nem da fisiologia, nem do Neymar. Ele pode ter o desejo de querer jogar, como o treinador tem que frear. Não, isso é verdade, ele quer jogar todas. Isso é verdade. Isso não dá para discutir. Vive reclamando que o jogador tira o pé da bola, não é o Neymar. Vive reclamando que o jogador às vezes dá Miguel, não é o Neymar. Isso que o jogador não dá para discutir não é o Neymar. com relação ao Neymar. Você gosta de Miguel, isso não é o Neymar. Perfeito. Isso não é o Neymar. Tá? É verdade, isso é fato. Não é o Neymar, ele quer jogar. Só que alguém tem que frear. Alguém tem que chegar e frear. Quando a gente viu essa tela, eu fiquei pensando... Isso não teve necessidade nenhuma. O Santos em nenhum momento esteve por um jogo para se classificar. Ao contrário, do clássico com o Corinthians para cá, só bons resultados. Então nem isso justificaria. Do clássico para cá, o Santos tomou um gol. Então, Guilherme jogando bem. Foi um golaço de fora da área, inclusive. Olha lá a sequência. Tudo bem. Ele estreia contra o Botafogo, fizeram até a piada que o time estava ganhando sem ele, depois tomou empate. Aquele jogo...
aquele jogo quente lá em Novo Horizonte, aí perde o clássico. Daí para frente, não haveria necessidade nenhuma do Neymar sequer entrar em campo em nenhum desses jogos, a não ser contra o Bragantino. Onde ele, inclusive, foi muito importante para a classificação. Exatamente. Se quisesse dar uma folga de 3 jogos seguidos ali para o Neymar, não poderia? Não 2, precisa. vai. Pega o jogo com o Noroeste com a Mas Índia. é aquela conta que não bate, né, que não fecha, porque o contrato dele é curto, ele tem que... E ele está entrando em forma com a bola rolando. No futebol brasileiro não tem folga. Então, assim, é difícil tirar o cara que mexe com os companheiros, que mexe com o adversário, que mexe com a arbitragem. É difícil tirar. Só que o momento do Neymar é um momento para ser preservado. Eu também não sei se teve uma questão ali, espero que não. Mas quando o Santos empata com o Botafogo, o Santos ficava com a classificação bem ameaçada. Logo no início. Logo no início, Só que depois bem ameaçada. teve E sequência, o jogo não. contra o Novo Horizontino era fundamental pontuar. Tudo bem, até aquele... Então eu não sei se é olhar também, põe o Neymar aí contra o Novo Horizontino e tal, que o Santos consegue aquele pontinho e depois o Santos consegue as vitórias necessárias, né? Que classificam o Santos, inclusive, em primeiro do grupo. Mas o Santos chegou até a classificação ameaçada. Eu acho que mesmo sem o Neymar, com essa minutagem toda, ou em algum jogo tirando o Neymar ali, acho que o Santos conseguiria classificar. Eu não sei se jogaram com esse peso, né? Não, vamos aproveitar que o Neymar tá aí, vamos garantir essa classificação. Não sei. Do Água Santa para cá, sim. Agora, o Marra falou, é difícil tirar o Neymar. Eu acho que mais difícil do que tirar o Neymar é não escalar o Neymar, sequer por 1 minuto, no jogo que mais interessou de tudo isso aí. Quando sai a escalação do Santos sem o Neymar... O Zé Evaldo foi expulso. Então, Foi. o jogo mudou ali. Foi. Ficou mais fácil para o Corinthians, porque era um jogador a mais, com o placar em vantagem, então ficou mais fácil chegar. E ali ficou na cara que o Neymar não entrar. Exatamente. Exatamente. Se aos 81, você não vai. Se o Neymar pode entrar no jogo, você não vai colocar faltando 15 minutos. Você coloca 20, 25. Pelo menos Então, 25. assim, não tinha condição. Ele ficou no banco apenas Exato. porque era importante ficar no banco e não lá em cima. Talvez até para o grupo de atletas que estava em campo. Talvez seja melhor ali para ele no banco, mas ele não tinha condição de jogar. Isso estava claro. Certeza. A Vitória Leite fez uma entrada na Vila do Santos, CT do Santos, estava aberto, todo mundo treinando, tal, uma questão mais um físico. E durante a semana no Sport Center, eu estava no Sport Center sexta-feira. Cadê o Neymar? O Neymar tá no ginásio, tal. É natural. Jogadores, é natural, às vezes, você trabalhar diferente. Você fortalecimento muscular, tal. Ele não estava treinando com o resto do time. Ele estava numa outra situação. Talvez estivesse fazendo até tratamento, mas não um treinamento de fortalecimento muscular, já que o problema era muscular. Tem muita gente sentindo questão muscular. Sim. Esse início de ano é o período mais quente. Sim. E está quente, né? Sim. Tem muito calor, os gramados são horrorosos. Sim. Às vezes você tem água demais, às vezes o gramado tem água de menos, às vezes a grama está desse tamanho. Às vezes sintético. Então é o seguinte, a situação no início do ano, ela é a pior possível para o jogador, para qualquer jogador. Para quem está parado nos últimos 2 anos, então eu vejo que deveria ter existido aí um cuidado maior. Inclusive, falei isso durante a semana. Agora, vamos nessa?